Pessoal, então vamos dar continuidade, vamos falar a respeito da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, certo? Sim, no caso sim. Esta carta ela apresenta algumas características muito semelhantes ao sistema UTM, né? Então ela é dividida em 60 fusos e também ela tem algumas características no que diz respeito à conformidade, né, das propriedades, e ela utiliza também uma projeção de Lambert, tá? E aqui nós temos um histórico que retrata um pouquinho a respeito da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. Inicialmente, a necessidade, né, de ter uma uniformização, a cartografia internacional, ela foi vista muitas vezes com fins militares, né? Então, a partir dessa questão de ter um objetivo militar, né, é que gerou a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. Então, para ter essa uniformização da cartografia internacional, né, a representatividade de maneira uniforme de todo o globo, né, então, um projeto de construção de uma representação cartográfica na escala de 1 para 1 milhão, né, de 1 para 1 milhão. E aí, as características, né, foram definidas por uma conferência que realizou-se em Londres, né, em 1909 e posteriormente em Paris. E já no ano de 1956, né, a ONU recomendou aos seus países, né, que são países membros da ONU, a adoção, né, de um projeto visando o mapeamento de 1 para 1 milhão, né, esse mapeamento universal. Em 58, na cidade de Tóquio, no Japão, né, ficou acertado que todos os países membros teriam como obrigação a realização do mapeamento de seus territórios nesta escala. Em 1962, o Brasil se comprometeu através de acordo internacional a produzir a cada decênio, ou seja, né, a atualização de 46 folhas da Carta do Brasil ao Milionésimo, tá? Então, no caso, considerando aqui no Brasil, certo, a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, tivemos uma primeira edição, né, que foi feita pelo Clube de Engenharia também, com contribuição do Serviço Geográfico Militar, né, e da Comissão de Linhas Telegráficas. Tivemos uma segunda edição que foi o IBGE, né, atualizando aí 24 cartas produzidas em 22, né, e a produção de mais 22 cartas. E a terceira edição, comemoração do Sesquicentenário da Independência Brasileira em 72, no IBGE, atualizando aí 46 cartas, tá? Em 76 e 82 o IBGE novamente fez essa atualização, né? E a última versão, né, a última atualização das cartas foi na terceira edição, em 99, né? Então, no caso aí, o IBGE ele já elaborou essas cartas com especificações técnicas a partir da cobertura do mapeamento topográfico sistemático atualizado com imagens de satélite. Então, olha só, dentro do Sistema Cartográfico Nacional, né, temos esses órgãos que são os responsáveis por estar fazendo, né, aí a padronização e o gerenciamento da cartografia, tá? Nós temos o IBGE, né, então o IBGE, temos a DSG, o DHN e o ICA, certo? Então, tudo isso aqui são órgãos que são responsáveis pelo mapeamento terrestre, né, do país. No caso, o ICA, ele já é mais específico, né, pelo mapeamento aeronáutico. O mapeamento náutico é DHN. O DSG, né, ela tem como finalidade atender às necessidades específicas do Exército, né, apoiando assim a cartografia sistemática do país. E o IBGE é o mapeamento de todo o território nacional, desde uma pequena escala, né, até uma escala maior, tá? Bem como uma base fundamental para os levantamentos planimétrico e altimétrico, tá? E aí, nós temos aqui algumas características no que diz respeito à Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. Nós temos a sua distribuição geográfica das folhas, né, em que ela compreende aí 60 fusos, certo? Temos aí um total de 60 fusos, conforme vocês podem ver aqui. E cada fuso apresenta 6 graus de amplitude no que diz respeito à sua longitude, tá? E eles são numerados a partir do antimeridiano de Greenwich, ou seja, menos 180. Mais à frente a gente vai ver uma gravura a respeito disso. E cada um desses fusos, por sua vez, estão divididos a partir da linha do Equador,
em 21 zonas de 4 graus de amplitude para o norte, com o mesmo número para o sul. Ou seja, temos aqui 4 graus no que diz respeito à latitude. E cada uma das folhas ao milionésimo, né, pode ser acessada por um conjunto de 3 caracteres. Nós temos a letra N ou S, aquela indicada se a folha está a norte ou ao sul do Equador, né, acima do Equador norte, abaixo sul, né. A letra A até V, que cada uma dessas letras se associa a um intervalo de 4 graus de latitude, se desenvolvendo a norte e a sul do Equador, e se prestam à indicação da latitude, que é o limite da folha, né? E no caso, os números de 1 a 60, indicando o número de cada fuso que contém a folha, tá? Então, no caso, ó, se observarmos, nós temos aqui SB23, significando que essa folha desta carta, S, sul, B, se refere exatamente daquela nomenclatura que vai de A até V, tá? Então, no caso aqui, essa folha, ela compreende a parcela da letra B, e 23 se refere ao fuso, certo? E no caso, é importante ressaltar que um quadrante desse, ele compreende 6 graus de longitude, certo? Considerando essa amplitude, por 4 graus de latitude, tá certo? Então, aqui no caso, a Carta Internacional do Mundo Milionésimo, ela trata-se de uma carta na escala de 1 para 1 milhão, inicialmente, distribuídas em folhas do mesmo formato, de 4 graus de latitude por 6 graus de longitude, tá? Então, nós temos aqui uma longitude e temos aqui a latitude, certo? E essas cartas, elas também apresentam características topográficas, né? Ou seja, aqueles acidentes naturais que aparecem na carta, né? Representando assim o relevo, entre outros objetos. Então aqui nós temos toda a especificação da carta, os fusos, né? De 1 a 60, conforme vocês podem ver aqui, tá? 6 graus de longitude por 4 graus de latitude. Uma outra característica também, elas variam aqui nas latitudes de 84 norte para 80 sul, tá? E aí começa-se a menos 180, partindo do antimeridiano de Greenwich, o fuso, tá? Então aqui, ó, o fuso, ele vai começar a partir de menos 180, considerando o antimeridiano de Greenwich, né? O fuso 1, e assim até o fuso 180. E a nomenclatura aqui das letras, ela vai de A até V, né? De A até V, ok? Nesse caso, quando a gente recebe uma carta, né, do Sistema Cartográfico Nacional, que no caso é a Carta Internacional do Mundo Milionésimo, nós temos o chamado mapeamento sistemático, topográfico, né? Que no Brasil compreende as escalas de 1 para 1 milhão, 500 mil, 250 mil, 100 mil, 50 mil e 25 mil, tá? Então, nesse caso, a partir do momento que essas cartas elas vão sendo destrinchadas, né, elas vão sendo repartidas, que a gente vai ver mais à frente, vai ser adotada uma determinada escala, conforme vocês podem observar aqui, certo? E observando também que tem folhas existentes, a partir do momento que vai sendo repartida essas escalas, né, essas cartas, tá? E aqui nós temos o sistema UTM, né? Na verdade, o sistema UTM sendo usado na carta de 1 para 250 mil e os demais sistemas utilizando a projeção cônica conforme de Lambert, tá? Então, no caso, mapeamentos em escala maior são considerados cadastrais e suas escalas normais variam de 1 para 10 mil até de 1 para 2 mil. Então, nesse caso, quando se tem essa variação na escala de 1 para 10 mil até de 1 para 2 mil, são considerados sistemas cadastrais, né? Então, não tem essa finalidade do mapeamento sistemático, tá? Então, nesse caso, gente, aqui, ó, observamos o mapeamento sistemático a nível do Brasil, em que nós temos aqui, por exemplo, tanto aqui 23 como aqui
24, certo? São os fusos que compreendem, tanto o lado maranhense, fazendo limite com o Piauí, e o lado piauiense, fazendo limite com o Ceará, né? SB, por que SB? Porque o S se refere que está no hemisfério sul, o B se refere àquela nomenclatura das cartas, tá? Se a gente voltar, e 23 é o fuso. No caso, se voltarmos, ó, SB 23, no caso, tá? Então, o SB 23, ó, no caso aqui, o 23, ó, compreende mais ou menos essa região aqui no que diz respeito à Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, tá? Então, a nomenclatura das folhas obedece uma codificação básica. A primeira letra, que seria essa aqui, conforme eu mencionei para vocês, ela se refere N para norte ou S para sul. No caso aqui, todo o Piauí é sul, haja vista que o mesmo está abaixo do Equador, né? E a segunda letra, e temos a segunda letra, né? Que essa segunda letra, ela segue seguida do fuso, tá? Então essa segunda letra, ela segue seguida do fuso, SA 23, tá? Esse A, esse B, né, que aparece nas cartas, esse C, se refere exatamente à nomenclatura associada à Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, tá bom? Então, no caso, ó, quando a gente vai fazer o chamado desdobramento da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, observa-se a escala e observa-se o exemplo de nomenclatura. Então, a escala de 1 para 1 bilhão, eu vou usar apenas duas letras iniciais e o fuso associado. Quando é de 1 para 500 mil, a gente observa que já tem um desdobramento maior. Tem as duas letras iniciais, o fuso, e uma outra letra sequencial. Vamos já aprender como é que funciona isso. E assim sucessivamente, para a escala de 1 para 250 mil, 100 mil, 50 mil e 25 mil. Tá? Observando. Inicialmente, nós temos aqui a escala de 1 para 1 milhão. Então, eu vou usar SH22, que S se refere ao número do fuso, H se refere à letra associada, né, que é a oitava letra, a letra H, e 22 o fuso. Tá? Quando observamos esse SH22, ao destrinchar na escala de 1 para 500 mil, observa-se que já tem um acompanhamento da letra, né? V, X, Y, Z. Então, SH22V. Por quê? Porque está nesse quadrante. Quando tem na terceira, certo? No terceiro desdobramento, a gente já observa que tem SH22, né? Z, certo? A1. SH22ZA2 e assim sucessivamente até o 6 aqui, ó, certo? No caso, nós temos aqui o D, que é SH22ZA11, certo? E no caso, esse SH22ZA11, ao desdobrar essa carta, nós temos aqui, ó, 1, o 2, o 3 e o 4, acompanhando, tá? 1, 2, o 3 e o 4. Da mesma forma, SH22ZA12, ó. Por que o 2? Porque o 2 está aqui presente e aqui também. Quando formos desdobrar agora, nesse momento, a nomenclatura das cartas, tá? Se utilizando agora dessa nomenclatura, no caso SH22ZA13, observamos que quando formos para a escala de 1 para 25 mil, a gente estava na de 1 para 50 mil. Quando for na escala de 1 para 25 mil, nós podemos observar que agora nós temos NO, NE, SO, SE, né? Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. Então, no caso, aqui, ó, nós vamos ter na escala de 1 para 25 mil, SH22ZA13NO. Tá? ZA13NO. Da mesma forma, S2, SH22ZA13NE. No caso aqui, ó, NE. Tá? E assim sucessivamente para cada uma.
Então é só observar as escalas de 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, 1 para 50 mil e 1 para 25 mil. Como é que, observando essas escalas, a gente consegue identificar qual seria a nomenclatura adotada e também qual seria a escala adotada. Então, no caso, ó, nós temos aqui algumas características, tá? No que se refere a nomenclatura das cartas e também das escalas adotadas, que esses números são denominados de MI, mapa índice, né? E aqui nós temos um apanhado geral, né? SB23 no caso aqui para o Maranhão e SB24 no caso aqui para o Ceará, né? E levando em consideração também o estado do Piauí. Certo? Então, o MI, que é o mapa índice, ele substitui o índice, né, de nomenclatura da escala, tá? E aqui nós temos um resumo, um resumo semelhante àquele que eu expliquei para vocês anteriormente, e desde já grato.